Apesar de hoje ser bem estabelecido como material genético herdado, a hereditariedade não foi sempre compreendida de forma adequada. A pangênese, por exemplo, foi uma hipótese proposta pelo filósofo grego Hipócrates, aproximadamente 410 anos antes de Cristo. Segundo ela, cada órgão do corpo produziria um material hereditário específico, as gêmeas. Estas se agregariam e tal conjunto seria então encaminhado ao sêmen, transmitindo as características paternas ao futuro filho. Essa teoria foi aceita por muitos anos. Décadas depois, Aristóteles propôs que tanto o pai quanto a mãe eram responsáveis pela liberação de material genético para as novas gerações, pela mistura de sangues. Ele argumentava ainda que a pangênese era inconsistente, por não explicar, por exemplo, um indivíduo com características semelhantes às dos avós e inexistente nos pais. Em 1667, Leeuwenhoek descobriu a presença do espermatozoide no sêmen, associando ele à formação dos seres vivos. Entretanto, foi somente no século XIX, com avanços na área da microscopia, que percebeu-se que óvulos e espermatozoides fecundados davam origem a novos indivíduos. Mais tarde, Gregor Mendel, que é considerado o pai da genética por causa dos resultados de seus experimentos envolvendo ervilhas, foi capaz de reconhecer a segregação independente. As duas leis de Mendel explica, utilizando as regras simples de probabilidade, as variações existentes na transmissão de algumas características. Além disso, elas serviram como base para a ampliação do conhecimento genético e propuseram a ideia de herança particulada, a qual demonstra que os pais passaram adiante unidades herdáveis separadas, atualmente chamadas de genes. Conhecido como pai da genética, depois dos seus trabalhos na área de biologia com o cruzamento de diferentes plantas, Mendel fez experimentos com várias espécies de jardim, mas foi só com as ervilhas que teve o maior sucesso. Na época, a importância do trabalho de Mendel não foi compreendida. O campo relativo aos cruzamentos com as plantas estava cheio de dados que não permitiam conclusões gerais, e os resultados obtidos com as ervilhas pareciam ser apenas mais um exemplo da enorme variação nos resultados obtidos com hibridação. Quando Mendel escreveu para Cole, um grande estudioso na área, contando seus resultados, ele sugeriu que Mendel repetisse seus estudos com chicória. Mendel falhou em encontrar as regras consistentes para a herança nessa espécie, então ele próprio passou a acreditar que seus primeiros resultados poderiam ter aplicações restritas. Muito tempo depois da sua morte, descobriu-se que nenhuma proporção uniforme era de se esperar nessa espécie, pois ela ocorreu em um tipo de desenvolvimento partenogenético. O modelo de Mendel foi ignorado por cerca de 25 anos. A origem da espécie por meio da seleção natural. Darwin propôs que a evolução ocorreria graças a um mecanismo conhecido como seleção natural. De acordo com essa teoria, os seres vivos, a todo tempo, estariam lutando para sobreviver no meio ambiente, e o meio seria responsável por selecionar aquele mais apto a sobreviver nele. Assim, o indivíduo que sobrevivesse e reproduzisse passaria suas características aos seus descendentes, e com o tempo as características vantajosas permaneceriam. Apesar de seus estudos sobre hereditariedade, Darwin não conseguiu explicar de que maneira agia a seleção natural, mas com o passar do tempo, o crescente entendimento sobre genética e a recuperação das leis de Mendel explicaram como a seleção natural podia mudar e ajudar a dar suporte à teoria de Darwin. No início, Rutherford estudava o campo da radioatividade, descobrindo as partículas alfa e beta, que são respectivamente uma radiação formada por partículas positivas que eram atraídas por um polo negativo, e a outra, uma radiação com partículas negativas atraídas por um polo positivo, que possuíam um poder de penetração maior que a primeira. Rutherford também descobriu a meia-vida radioativa, que corresponde ao tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos desintegre-se, ou seja, é o tempo que leva para uma amostra radioativa reduzir-se à metade. Porém, Rutherford quis ir mais além e estudou os átomos, e em um de seus experimentos ele descobriu algo novo. O experimento consistia em bombardear uma lâmina finíssima de ouro com partículas alfa, e nisso ele teve como resultado uma coisa que o chocou.
pois ele descobriu que a maior parte das partículas atravessava a lâmina, porém, haviam feixes que voltavam, e aí foi feita a descoberta. Ele concluiu que o átomo possuía um núcleo carregado de energia positiva e que à sua volta orbitavam negatividade, os elétrons, que ficavam conhecidos como eletrosfera. Por sua carreira de sucesso, Rutherford ganhou muitos prêmios, começando pelo Nobel de Química, em 1908, a medalha Rumford, em 1904, Baker Lecture, em 1904, medalha Elliott-Chisholm, em 1910, medalha Metucci, em 1913, medalha Hector, em 1916, medalha Copley, em 1922, medalha Franklin, em 1924, medalha Albert, em 1922, medalha Faraday, em 1930, medalha Wilhelm Exner e prêmio Faraday, em 1936. Ele teve uma carreira brilhante. Seu modelo foi importante pois estimulou toda a evolução do conhecimento sobre o constituidor da matéria, o átomo. E ainda para mostrar que não estamos tão distantes dele, há fenômenos que lembram seus experimentos, como por exemplo um feixe de luz branco que passa por um prisma e cria um arco-íris, ou cristais diferentes colocados em um bico de Bunsen possuem cores diferentes. A primeira ideia de máquina a vapor foi feita por Heron de Alexandria. Consistia em uma pequena esfera de cobre com 2 caninos torcidos que continha água em seu interior. Colocada sobre um tripé e sobre o fogo, a água fervia e o vapor que saía pelos caninos fazia com que a esfera rodasse, sendo possível que outros viessem a trabalhar e evoluir a máquina. James Watt nasceu em 19 de janeiro de 1736, na Escócia. Foi construtor de instrumentos científicos e engenheiro, tendo desenvolvido a máquina moderna a vapor. Durante o processo de reparação de um modelo da máquina a vapor de Thomas Newcomen, que era a melhor e a mais utilizada, James estudou-a detalhadamente e concluiu que utilizava enorme quantidade de vapor e, portanto, grande quantidade de combustível. Observou que o aquecimento e o resfriamento alternados do cilindro desperdiçavam muito calor. Com base nessas observações, inventou uma máquina em que o condensador e o cilindro eram recipientes separados. O cilindro sempre permanecia quente, o que economizava 3/4 do combustível. Esse aperfeiçoamento permitiu que evitasse o desperdício de vapor pela condensação ao entrar em contato com o cilindro frio. Como resultado, trouxe benefícios à Revolução Industrial, em que a produção de mercadorias aumentou muito, onde a máquina a vapor passou a ser usada no meio de transporte, aumentou as trocas e fez com que necessário produzir mais. Assim, os avanços da industrialização tornaram-se cada vez maiores. O funcionamento da locomotiva a vapor vem através da combustão proveniente da combinação do carbono e hidrogênio contidos no carvão. Com o oxigênio do ar, produz calor e é um exemplo de transformação da energia química em energia térmica. A água a temperatura elevada entra em ebulição e se transforma em vapor. Assim, a força expansiva do vapor, que é uma energia térmica conveniente aproveitada, pode se transformar-se em energia mecânica ou de movimento a ser empregada nas máquinas a vapor com força motriz. Com o passar do tempo, as locomotivas foram sendo aperfeiçoadas. O motor de combustão interna é a máquina térmica em que transforma energia proveniente de uma reação química em energia mecânica. Os processos de conversão dar-se através de ciclos termodinâmicos que envolvem a expansão, compreensão e mudança da temperatura dos gases, assim como a geladeira. O resfriador é uma máquina térmica em que a troca do calor se dará do sistema mais frio, interior da geladeira, para o sistema mais quente, meio externo. James Silvers, matemático, nasceu em 3 de 9 de 1814 e faleceu em 15 de 5 de 1897 em Londres. Ele ganhou os prêmios Medalha Morgan, Medalha Copley e Medalha Real. Ele foi o primeiro a usar matriz para indicar uma tabela retangular e, junto com seu amigo Arthur Cayley, ele desenvolveu álgebra de matrizes. Arthur Cayley nasceu em 16 de 8 de 1821 e morreu no dia 26 de 1 de 1895. Ele ajudou muito para desenvolver a matemática pura e criou a invariância algébrica,